Boa tarde! Olha eu de novo falando boa tarde, não sei nem se vocês vão assistir essa aula à tarde, eu já estou ficando com essas manias esquisitas. Hoje nós vamos fazer aqui a correção da atividade que eu passei para vocês na última aula. Eu falei para vocês sobre monômios, sobre grau de monômios, sobre monômios semelhantes e eu pedi para vocês fazerem duas atividades aqui da apostila, né? Da página 10 da apostila, e hoje a gente vai fazer a correção dessas duas atividades. Então nós vamos começar pelo número 1, né? E aí na letra A, o número 1 ele fala assim: dê o grau de cada um dos seguintes monômios. E na letra A a gente tem o monômio 5x ao quadrado. Como eu expliquei para vocês na última aula, para a gente olhar grau de monômio, a gente tem que olhar o expoente. Deixa eu escrever ele um pouquinho maior aqui, só para vocês verem melhor. Então, a gente tem que olhar o valor dos expoentes. 5x ao quadrado só tem um expoente, que é o 2, certo? Se o expoente é o 2, significa que esse monômio aqui é do segundo grau, certo? Porque o expoente é 2. Vamos para a letra B agora. Na letra B, a gente tem 4x elevado à quinta, y elevado ao cubo. Então, agora a gente tem que olhar o grau deste monômio aqui. Aqui a gente tem dois expoentes. A gente tem o 5 e a gente tem o 3, certo? 5 e 3. Como é que a gente faz para descobrir o grau desse monômio? Eu vou somar os expoentes. Então, 5 mais 3. 5 mais 3, só botar uma setinha aqui, porque isso aqui não é igual, né? 5 mais 3 igual a 8. Então, significa que esse monômio aqui é do 8º grau. Então, recapitulando, um expoente é só a gente olhar e falar qual grau que é. Quando a gente tem mais de um expoente, a gente soma os expoentes e o resultado vai ser o grau do monômio. Letra C. Na letra C, a gente tem menos 2x y ao quadrado. A gente tem esse monômio aqui, ó. De novo, então, vamos olhar os expoentes. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. A gente tem o 2. Ficou pequenininho, meu 2? Agora ele ficou maior. A gente tem o 2. E neste caso aqui, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. O x, ele não tem número aqui, né? Ele não tem um expoente. Quando não tem expoente escrito, significa que está elevado a 1. Então, aqui é como se o x tivesse o expoente 1, certo? Porque não tinha nada escrito. Então, a gente tem dois expoentes. A gente tem que somar. Então, como é que vai ficar? 1 do x mais o 2 aqui do y. 1 mais 2 igual a 3. Significa que esse monômio é do terceiro grau. Letra D. Na letra D, o que a gente tem? A gente tem 7. Aliás, que 7, gente? Isso é a letra E. Na letra D, a gente tem A ao cubo, B ao quadrado. Isso que a gente tem. A ao cubo, B ao quadrado. Quais são os expoentes? 3 aqui no A, 2 aqui no B. Então, a gente vai somar. 3 mais 2. 3 mais 2 igual a 5. Então, este monômio é do quinto grau. Agora, a letra E. Na letra E, o que a gente tem? A gente tem 7xy. 7xy. O x aqui, ó, virar para cá. O x não tem expoente, certo? Então, significa que ele está elevado a 1. O y também não tem nenhum expoente. Então, significa que ele está elevado a 1. Então, a gente vai somar 1 do x mais 1 do y. 1 mais 1 igual a 2. Então, este monômio é do
segundo grau. Letra F. Na letra F, a gente tem menos 5y ao cubo m elevado à quarta potência. Então, menos 5y ao cubo m elevado à quarta potência. Quais são os expoentes? O 3 aqui do y e o 4 do m. 3 mais 4, 3 mais 4 igual a 7. Então, esse monômio é do sétimo grau. Monômio do sétimo grau. 3 mais 7. Letra G agora. Na letra G, a gente tem o seguinte monômio. 6ABC. Só isso. Não tem nenhum expoente. 6ABC. Mas não significa que ele não vai ter um grau, né? Porque o A aqui está elevado a 1. O B está elevado a 1. E o C também vai estar elevado a 1, porque nenhum deles tinha expoente. Então, como é que vai ficar o grau desse monômio? 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, é um monômio do terceiro grau. Letra H. Na letra H, a gente tem 9x ao cubo, ficou pequenininho o cubo, ao cubo, agora sim, y ao quadrado, z elevado à quinta. Então, a gente tem 9x ao cubo, y ao quadrado, z elevado à quinta. Para a gente descobrir o grau, vamos pegar os expoentes. 3, 2 e 5, correto? Então, vai ficar como? 3 mais 2 mais 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Então, significa que este monômio é do 10º grau. Somei aqui, 3 mais 2 mais 5, 10. Monômio do 10º grau, certo? Vamos agora, então, corrigir o número 2 aí, para a gente encerrar a aula de hoje, né? Que hoje a gente vai só fazer a correção desses dois exercícios. A número 2 fala assim, olha, quais pares de termos são semelhantes? Então, já escrevi todos aqui porque a gente vai só identificar. Queria saber qual desses pares aqui são de monômios semelhantes. Na aula passada, a gente discutiu monômios semelhantes, eu expliquei para vocês como é que fazia para identificar quando monômios eram semelhantes ou não. E a regra é a seguinte, para ser semelhante, tem que ter as mesmas letras com os mesmos expoentes. Se tiver isso, é semelhante. Se não tiver, não é semelhante. Aqui na letra A a gente tem 7A e 4A. 7A tem a letra A. 4A também tem a letra A. A parte literal, as letras são iguais? São. Então, significa que eles são semelhantes. Eu vou responder aqui com sim e não, tá? Porque a pergunta é, quais são semelhantes? Então, os que eu colocar sim, são semelhantes. Os que eu colocar não, não são semelhantes, para ficar mais fácil. Então, esse primeiro aqui, sim, são semelhantes. Letra B, 2x ao quadrado e menos 6x ao quadrado. Parte literal, x ao quadrado. Parte literal, x ao quadrado. É igual, gente? É igual. Dos dois é x ao quadrado. Então, eles, sim, são semelhantes. Letra C, 4y e 5y ao quadrado. Aqui a gente tem y e aqui a gente tem y ao quadrado. Y e y ao quadrado é a mesma coisa? Não é. Tem que ter o mesmo expoente. Esse aqui está elevado a 1 e esse aqui está elevado a 2. Então, se não está totalmente igual, não são semelhantes. Então, na letra C,
A resposta é: não são semelhantes. Na letra D, a gente tem 8xy e menos xy. Parte literal, xy. Parte literal, xy. É igual? Xy, xy. Então, sim, são semelhantes. Ah, professor, mas esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. O sinal, para saber se é semelhante ou não, não importa. Para isso aqui, o sinal não faz diferença, não. Para saber se é semelhante ou não, você vai ver se tem letras iguais com o mesmo expoente. Só isso que você tem que olhar. Letra E, 4A e 4AB. Parte literal, A. Parte literal, AB. A e AB. Está diferente. Então, não é semelhante. 4AB, então AB aqui é a parte literal. E 5/8 AB. AB, AB. Igualzinho. Então, botar aqui embaixo, né? Porque não cabe ali do lado. Sim, são semelhantes. 8xy e 5yx. O que a gente tem aqui? X e y. O que a gente tem aqui? Y e x. São as mesmas letras? São. XY, XY. Só estão em ordens trocadas, né? Aqui o x veio na frente, aqui o y veio na frente. O expoente do x aqui é 1, aqui também. O expoente do y aqui é 1 e aqui também. Então, as letras são as mesmas, o expoente é o mesmo. Só trocou a ordem em que elas foram escritas. Se só trocou a ordem em que elas foram escritas, não tem problema. Vocês lembram que na aula passada eu expliquei para vocês que quando está junto assim, né, é uma multiplicação. Faz diferença se você escreve 2 vezes 1 ou 1 vezes 2? 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2 também. Então, a ordem que você escreve não vai alterar o seu resultado. Da mesma forma, nossa, tem uma bicicleta que está precisando de um óleo. Da mesma maneira, o x e o y, yx, não vai alterar o seu resultado. Então, eu digo que esses dois aqui são semelhantes, sim. Letra H. 4x² y e menos xy. Aqui a gente tem x² y. E aqui a gente tem xy só. Deixa eu passar para o lado de cá. x² e y. Aqui eu só tenho x. Esse x aqui não está elevado ao quadrado. Se ele não está elevado ao quadrado, fica diferente. Então, não são semelhantes. O que a gente tem na letra I? xy² e x² y. xy² x² y. As letras são as mesmas, x e y, x e y. Só que o expoente está diferente. Esse x aqui está elevado a 1. Este x aqui está elevado a 2. Este y aqui está elevado a 2. Este de cá está elevado a 1. Então, o expoente não está igual. 1 e 2, 2 e 1. Se o expoente está diferente, eles não são semelhantes. E para fechar aqui, J, 3ACB e ABC. Então, o que a gente tem de parte literal? ACB. E aqui, ABC. As letras são as mesmas? A, C, B, B. Sim, são as mesmas letras. O expoente de todas aqui é 1. Aqui também, o expoente de todo mundo é 1. Então, o expoente também está igual. O que está diferente? A ordem. ACB, ABC. A ordem vai fazer diferença aqui? Não faz diferença. Então, esses monômios são semelhantes, certo? Então, a gente encerrou a correção. Se tiver ficado alguma dúvida com relação ao número 2 ou ao número 1, manda mensagem para mim, fala lá, professor, não entendi tal letra, não entendi o que você explicou, me explica de novo que eu explico novamente, tá bom? Na próxima aula tem mais matéria e mais atividade. Até a próxima aula, gente.